Bem-vindo! Psicografias e relatos espirituais. Gratidão pela sua companhia e inscrição no canal. Se o conteúdo lhe agrada, lhe peço humildemente que deixe o seu gostei. Se possível, compartilhe o conteúdo também. Do livro Se Não Fosse Assim, Como Seria? De Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, ditado pelo espírito de Antônio Carlos. O C do espírito de Eliette. Tive um irmão e 3 irmãs. Era a 4ª filha de um casal que julgava ser simples. Meus pais combinavam muito e eu implicava com eles. Ora achava papai mandão, ora mamãe que era chata. Lembrando agora, tentava fazê-los brigar e por vezes eles acabavam discutindo. Aí eu ficava brava e reclamava que ali minha vida era um inferno. Pelo que me lembro, desde pequena eu era intolerante. Tinha meu conceito do que julgava ser certo e não aceitava argumentos. Todos tinham de agir como eu, no meu conceito certo, correto, uma pessoa de bem. Havia brigas em casa e eu estava sempre nelas. Ou, como meus irmãos diziam, era eu quem as provocava. Assim foi com amigos e colegas da escola. Sofria por ser deixada de lado. Ou seja, não me queriam como amiga. Não era convidada para festas de aniversários, para passear, e meus irmãos eram os amigos deles, iam em casa, e eu os maltratava. Meus pais tentaram me educar. Mamãe dizia muito para mim. Eliette, tolere para ser tolerada. Eu argumentava irada. Eles agem errado. Isso não se faz. É feio. Eu não tinha namorado na adolescência, porque não via qualidades nos meus pretendentes. Concluí o que chamavam de 3º ano do 2º grau e tinha apenas conhecidos, não amigos. Criticava-os muito e as pessoas se afastavam de mim. Arrumei um namorado. Ele estudava, estava na Universidade de Direito. Parecia tudo certo. Até melhorei meu humor. Porém, queria que ele tivesse meus conceitos. Muitas vezes discutimos sobre assuntos que não tinham nada a ver conosco ou com pessoas próximas. Indignada, eu criticava o trânsito, o desrespeito das pessoas, o pouco caso de quem não economizava água, se estava faltando e etc. Falava muito sobre o mesmo assunto e até me revoltava. Cansava quem me escutava. Em casa, meus irmãos pediam para eu parar de falar sobre o mesmo assunto. E aí, me revoltava com eles. Meu irmão se casou, teve um filho, e eu comecei a implicar com os meus sobrinhos. Meu irmão e cunhada passaram a me evitar. Eu gostava do meu namorado. Nem percebi que ele ficaria indiferente. E um dia, ele terminou comigo. Disse que não se adaptava ao meu modo de ser. Tentei me defender, dizendo que eu agia certo. Ele, educado, afirmou que não dava certo e disse estar interessado em outra pessoa. Aí, eu o ofendi. Xinguei. Falei os defeitos que julgava que ele tinha. Ele escutou calado. Quando eu parei, ele disse: Eliette, é por isso que não a tolero mais. É muito intransigente. Tchau. Saiu de perto de mim. Estávamos numa pracinha, perto da minha casa. Eu fiquei furiosa. Sofri, porque eu gostava dele. Soube, dias depois, que ele estava com a nova namorada. Meu irmão comentou: Eliette, aprende a tratar as pessoas melhor. Seu namorado não a aguentou, porque você é difícil de conviver. Gritei com ele, o ofendi. Ele revidou e foi embora.
Depois que terminei os estudos, arrumei um emprego. Fui trabalhar no escritório de um supermercado. Fazia somente um trabalho com notas fiscais. Eu não conversava com os colegas. Minha mesa de trabalho era a mais afastada. Eu tinha que prestar muita atenção para não errar e justifiquei que ficava mais separada para melhor me concentrar. Cumprimentava os colegas ao chegar e ao sair. Evitava conversar, porque para mim as conversas deles eram fúteis e sem conteúdo. Como conversava pouco, tentava ser educada e a convivência era razoável. Tomava café quando via que não tinha ninguém na cozinha. Depois que terminei o namoro, fiz um propósito de não namorar mais. Não dei atenção mais a ninguém e, de forma grosseira, afastava-me se alguém se aproximasse de mim com interesse. Minhas irmãs se casaram. Os sobrinhos vieram e comecei a implicar com eles. Proibi que entrassem no meu quarto. Chamava a atenção deles por tirarem objetos do lugar. Meus pais se chateavam e me diziam que a casa era deles e que eu não podia fazer isso. Meus irmãos passaram a ir menos em casa. Meus pais resolveram fazer doação de alguns bens para os filhos. Deram uma casa para cada um. Eu reclamei da minha, porém eu recebi a melhor. Penso que meus pais fizeram isso para que eu não reclamasse. Então, os dois, papai e mamãe, me chamaram para uma conversa e me pediram para eu me mudar, que fosse para a casa que agora era minha. Eliette, mamãe estava triste. Desde pequena você escuta de mim. Tolere para ser tolerada. Penso que é melhor você morar sozinha. Gostamos dos netos, quero-os por perto e que você faça o que quiser na sua casa. Meus filhos e os netos têm vindo pouco aqui. É por sua causa. Queremos que você se mude para a sua casa. Fiquei brava, xinguei, falei o que eu pensava deles. Meu pai me deu um tapa no rosto. Chega, filha, pare. Penso que será a vida quem a ensinará. Tentamos de tudo. Mude-se para a sua casa, mas saiba que continua nossa filha. Venha aqui quando quiser, mas lembre-se, aqui é nossa casa e você não tem que dar palpite. Mudei-me rápido. Pedi 10 dias de férias. Peguei todo o meu dinheiro guardado. Meus pais me ajudaram e me mudei. Depois, fui, aos poucos, comprando móveis e objetos. Eu sentia a mudança. Tinha de limpar a casa, fazer minha comida e passei a ir muito a restaurantes. Minhas despesas aumentaram. Se quisesse roupas limpas, tinha de lavá-las. De fato, sentia a falta destes mimos que tinha na casa de meus pais. Agora, eu mesma tinha de fazer tudo. Estraguei ao lavar uma saia. Queimei com ferro uma blusa. Se isso tivesse acontecido na casa de meus pais, teria reclamado muito. E para que não ocorresse, mamãe tomava todo o cuidado com minhas coisas, porque eu implicava com as empregadas. E essas saíam. Meu irmão e cunhada me evitavam. Fizeram festa para o filho de aniversário e não me convidaram. Nenhum deles foi conhecer minha casa. Reclamei para minha mãe e escutei dela. É o resultado de ser intolerante. Sinto por isto. Mude sua maneira de agir e isso não ocorrerá mais. Eles gostam de você, mas não suportam suas implicâncias. Tentei, mas para mim era difícil. Meus sobrinhos, para mim, não tinham limitações. Eram sem educação. Preocupava-me com meus pais, se estavam doentes. Os levava aos médicos, verificava se tomavam os remédios. Eles reclamavam que eu exagerava e que os incomodava.
Todas as vezes que me chamavam a atenção, eu me exaltava, me defendia, acusando. Meu pai parou de falar comigo. Somente o fazia se era essencial. Mamãe, com jeitinho, me pediu para não ir mais, tanto à casa deles, e disse que eu não precisava me preocupar com eles. Em casa, eu chorei muito. Minha vida tornou-se solitária. Então, tentei fazer amizades no trabalho, mas acabei por dar palpites nas atitudes das pessoas e passei a ser excluída. Voltei a ficar como antes, separada deles. Papai desencarnou de repente. Sofreu um acidente cardiovascular. Mamãe ficou morando sozinha. Comentei que ela poderia morar comigo, ou eu com ela. Mamãe reagiu de imediato. Não! Como morar com você ou você comigo? Meus outros filhos não viriam mais em casa, nem os netos. De jeito nenhum. Estou bem sozinha. Fui para minha casa, triste, aborrecida. Sofri muito pelo que escutara. Era incompreendida, somente por gostar, querer tudo certo. Tentei frequentar mais a igreja para fazer amizades, mas logo vi defeito nas pessoas. Este é grosseiro, aquela é mal educada, fuma, tem tique, não tem higiene e etc. Não deu para fazer amizades. Mamãe ficou doente. Eu quis cuidar dela, mas minhas irmãs não deixaram. Eliette, se você vier para cá, espantará todos. Mamãe nos quer perto, todos nós e os netos. Venha. Sim, fique com ela. Vamos escalar horários. Entendi que quando eu ficava, elas não vinham. Fiz de tudo para a mamãe. Esforcei-me. Consegui ter paciência. E no meu horário, a tratei muito bem. Eu amava a mamãe. Senti muito. Sofri quando minha mãe desencarnou. Eu fiquei sozinha. Minha vida tornou-se mais monótona. Mas pelo menos não tinha ninguém para me incomodar. Fiquei doente. Minhas irmãs, uma de cada vez, iam me visitar. Levavam alimentos, compravam coisas para mim. Eu tive hepatite. Sarei, voltei ao trabalho e encontrei outra pessoa no meu lugar, fazendo o meu serviço. O proprietário foi falar comigo. Explicou que se modernizara. Agora, tudo era feito diferente e ele havia arrumado todos os meus papéis para que me aposentasse. Assustei-me. Não estava nos planos me aposentar, mas, orgulhosa, nada comentei. Aposentei-me. Aí foi pior. Minha vida piorou muito. Ficava muito em casa. Tentei fazer amizade com meu irmão, que recusou. Ele e minha cunhada não gostavam de mim. Meus cunhados também não. E os sobrinhos eram indiferentes. Eles estavam moços e os interesses deles eram outros. Minhas irmãs me aceitavam. Elas iam pouco à minha casa. E se eu fosse as dela, me tratavam bem. Mas não me convidavam. As famílias delas não me queriam por perto. Comecei a entender que não era tolerada e sofri por esse motivo. Quero contar outro fato. Mamãe sempre ajudou pessoas e eu reclamava. Minha mãe, essa pessoa pode trabalhar. Essa não é grata. Por que ajudar essa entidade? O hospital é o governo que tem obrigação de ajudar. E etc. No meu trabalho, um colega teve uma filha doente. Todos resolveram ajudá-los. Cada um dava uma quantia por mês. Depois, descobriram que ele arrecadara muito e que a filha estava recebendo tratamento gratuito. Revoltei-me e decidi: nunca mais dou nada a ninguém.
O empregado foi demitido por ter agido com desonestidade e tempos depois a filha desencarnou e ele passou por dificuldades. É o abuso tendo retorno, concluíram. Na igreja, dei cestas básicas e soube que uma pessoa que recebera a vendeu para comprar bebidas e cigarros. Não dei mais. Comentei que eles deveriam parar de doar e uma senhora me explicou. Eliette, se de 100 uma pessoa abusou, não é o caso de parar. Muitos fazem bom uso do que recebem. Se quer confirmar, vá às casas deles. O que iremos fazer é prestar mais atenção, verificar, para doar àqueles que de fato necessitam. Porém, o problema é de quem abusa. Fiquei doente. Minhas irmãs iam me ver, levar coisas. Até meu irmão foi me visitar. Uma das minhas irmãs, pelo trabalho do marido, foi morar no exterior. E orei. Me senti mesmo muito doente. Minha irmã chegou para me ver, me encontrou mal, chamou a ambulância. Fui levada para o hospital e lá, direto para a terapia intensiva. Desencarnei 5 dias depois. No meu enterro, foram poucas pessoas. Minhas irmãs fecharam minha casa. Quando minha irmã, que tinha a chave de minha casa, ao me visitar, me encontrou mal, eu me sentia realmente muito doente. No hospital, me senti melhor. Não me importei em ficar sozinha. Eu vivia assim. Comecei a me lembrar de acontecimentos da minha vida. De papai me aconselhando, mamãe tentando me alertar. Vi as implicâncias que tive com meus irmãos, colegas, com o namorado. Não aceitei as pessoas como elas são e não fui aceita. Dormi e acordei no meu lar, na minha cama. Pensei que melhorara e minhas irmãs me trouxeram para casa. Desencarnei no hospital e pela minha vontade voltei para minha casa e ali fiquei. Perturbei-me e passei a viver como se estivesse encarnada. Pensava que minhas irmãs não queriam mais me ver. Dormia, acordava, pensava nas coisas e as tinha, plasmava-as. Senti solidão e sofri. Comecei a desconfiar de que algo acontecera comigo, mas eu não sabia o quê. Será que morri? A morte é isto? Será? Será? Um dia, minhas 3 irmãs e 2 sobrinhos moços entraram na casa. Passaram por mim e não me viram. Assustei-me. Cumprimentei-os. Falei e percebi que eles não me viram, nem ouviam. Então, fiquei num canto, os observando. Não entendo por que deixaram a casa da tia Eliette tanto tempo fechada. Estávamos esperando você, minha irmã, voltar do exterior para virmos desfazê-la, explicou uma irmã. E aqui estava morando fora, respondeu. Não precisava me esperar. Mas já que esperaram, vamos resolver logo. Eu não quero nada. Vamos ver o que tem nesta casa. A outra irmã pôs-se a abrir gavetas. Este relógio está parado. Era da mamãe. Vou querê-lo para mim. Você, minha irmã, gostava do aparelho de jantar de Eliette. Fique com ele, decidiu. Foram mexendo em tudo. Repartiram algumas coisas e decidiram que doariam tudo para o asilo que revendia móveis, utensílios domésticos e roupas. Não saí do canto e fiquei atenta, as escutando. Naquele momento, entendi que falecera. Pelos comentários, fazia 3 anos e 8 meses que meu corpo físico morrera. Ouvi que elas venderam a casa e que logo o novo proprietário iria alugá-la. Sentei no chão e chorei.
roguei perdão, ajuda. E aí vi meus pais, que me abraçaram e consolaram. Eles me levaram para um posto de socorro. Entendi que desencarnara e tentei ser útil ao lugar que me abrigara. Porém, logo comecei a dar palpites, a implicar. O orientador me chamou para conversar. Ele me disse que não mudamos com a morte do corpo físico. O fazemos quando queremos, e não podia ali fazer o que sempre fizera. Mostrou-me vídeos de como era viver vagando no umbral e me aconselhou a não criticar mais. Fui transferida para uma colônia para estudar e frequentar um curso que me ajudaria a entender minhas tendências ruins e modificá-las. Tenho me esforçado para me modificar. Isso deveria ter sido feito quando encarnada. Se tivesse pelo menos tentado, teria sido uma filha melhor e não teria dado tantas preocupações para os meus pais, principalmente para a mamãe. Teria talvez dado certo com o namorado ou arrumado outro. Teria sido amada como cunhada, irmã e tia. Queria que todos agissem certo e fui eu a agir errado. Mas, se não tivesse sido assim, como seria? Eliette.